Sem Tabus voltando, e o tema de hoje já disse para você que ele é um daqueles instigantes, daquele que faz a gente pensar nas nossas relações, na maneira como nós pensamos a respeito de alguns temas, sem nunca ter considerado o reverso do mesmo, o significado deste ou daquele outro comportamento. Então, estamos falando de incesto emocional, especialmente incluindo filhos com seus pais e filhos. O meu convidado, seu convidado aqui no Sem Tabus de hoje, o psicólogo Joel Pola. Diante de tudo o que já fora dito nos últimos blocos, o que tem a ver, o que implica um incesto emocional? Ou seja, o que implica essa invasão de privacidade do indivíduo que pode tolir seu desenvolvimento, pode tornar inadequada esta relação? O que isso significa em termos de formação da identidade? Vamos partir da questão inicial, quando o casal não está bem. Vamos até imaginar um segundo casamento também, onde há um padrasto ou uma madrasta. Em questões de incesto real, a figura do padrasto ela tem sido muito visível, muito combatida e ela tem sido muito estranha. No passado, os antigos até tinham um costume muito interessante. Se porventura uma filha ficou viúva, ela tivesse filhas, ela ia viver a vida com um novo cônjuge e essas filhas, elas iriam ser cuidadas pela avó. Eu não sei, às vezes eu percebo, Darlene, que há uma sabedoria nisso. Já se fazia isso porque era incidente a questão do incesto junto ao padrasto, ou o padrasto assediando, porque naquele tempo os casamentos eram mais por uma necessidade, por uma dependência econômica, então o poder do padrasto se agigantava muito. Bom, o casal não vai bem, crianças ali por perto. Vamos imaginar que o marido esteja traindo a esposa. E às vezes, o marido, quando ele faz isso, ele admite que eu estou traindo a esposa, mas não estou traindo os filhos. E ele continua a se relacionar com os filhos. Mas como é que ficam essas relações? Eu, pessoalmente, entendo que quando o indivíduo trai a esposa, ele traiu a casa inteira. O peso, ele é total e global. A criança fica sabendo. Por mais que os pais sejam discretos, se houve uma traição, ela acaba sabendo. Ou se mesmo antes da traição há desconfiança e o ciúme, essa criança está ali no meio do casal. O que ela, sabendo que o casal pode se desunir, ela está aflita, ela está tentando o tempo todo unir o casal. Ela omite coisas importantes do pai para a mãe. Tive um caso de uma mãe que, quando começou a enfrentar uma traição, ela entrou no alcoolismo. E essa criança ela tinha dois papéis: proteger que a mãe conhecesse as falcatruas do seu pai, e o pai não saber que a mãe estava alcoolizada. Então essa criança ela começa a cuidar. Ela assume um papel que não é próprio da idade dela. Ela não tem capacidade de unir o casal, de chamar a atenção de quem precisa chamar. Então, se a mãe bebe demais, ela está ali para atender a mãe, para cuidar da mãe, colocá-la, a mãe, numa posição de conforto. Ou seja, tem implicações seríssimas sobre a identidade do indivíduo. Muito Não é? sério. Ponto. Não faz muito tempo que uma mocinha, acho que ela tinha 17, 18 anos, ela descobriu que o pai estava traindo a sua mãe e viu fotos e viu provas, e o grande desespero dela é contar ou não contar para minha mãe. Quer dizer, você vê uma menina
estudante, começando sua faculdade, agora se depara com uma questão como estas e, como você bem disse, há uma traição para todos. Ela foi traída também e agora ela vai ser colocada nessa posição de ser advogada ou não ser advogada? Advogada enquanto para defender sua mãe ou não? Vai contar para a mãe ou vai guardar segredo? Olha a bomba que é. Joel, como é que a gente faz? Como é que lida para se perceber que há essa situação, que esse cenário está posto? Como é que lida com isso em termos de tratamento? Não é uma coisa fácil. Ainda quando você me insistiu na questão das implicações, me veio à mente, numa igreja histórica evangélica tradicional, um presbítero havia traído a esposa 3, 4 vezes. A mãe era dócil, sem ação, talvez uma fleumática, muito conformada com a vida, mas essa filha, indignada, colocou o pai para fora de casa. A filha colocou o pai para fora de casa. E essa filha, ela resolveu se vingar do pai. Olha as consequências. Em determinado momento, ela foi para uma bebedeira, havia um grupo feminino, e a bebida já estava indo alto nos sentidos. As mulheres começaram a beijar mulheres, e de repente ela se simpatizou com uma mulher. A mãe, apavorada com essa questão de gênero, de identidade, né? E queria forçá-la ela a ir ao psicólogo. Eu cuidei dessa moça. Em algum momento ela disse para mim assim: eu não mudei minha identidade, eu não sou homossexual, eu estou homossexual. Porque ela sabia que ela iria irritar profundamente esse líder religioso, que ele vivia de aparência. Era como se fosse um sepulcro caiado, vamos considerar. Essa é uma grande consequência. Agora, você está falando da possibilidade de uma mudança. Não é uma coisa fácil. As pessoas vão perceber isso, via de regra, tarde demais. Você recebe, no começo, jovens depressivos, jovens com crise de identidade. O que você observa nesses jovens? De repente, ele faz uma tatuagem de protesto, ele começa a ter distúrbios alimentares, começa a ficar depressivo. Há uma coisa muito interessante que está acontecendo ultimamente: os jovens começam a se mutilarem. Quando o indivíduo se mutila, ele está perguntando quem eu sou. Essa é a crise de identidade que acontece. Ou tem aquele fenômeno da tricotilotomia, que é arrancar cabelos, isso é muito comum nas meninas. Normalmente isso acontece quando há um problema sério dentro da casa, em que o cérebro não está dando conta, não está dando capacidade do autoentendimento. Quando você encontra uma família nessas condições, e se essa família está interessada, realmente precisa ter vontade para corrigir. E isso você precisa ir fazendo aos poucos. É uma espécie de catequese psicológica. Você tem que começar a pegar os mais afetados, fazer uma varredura. Você trabalha com a psicanálise, você vai lá no fundo e você vem fazendo uma retrospectiva para ver aonde foi que isto começou a acontecer. Para nós psicólogos é muito importante saber a origem do problema. Aí nós saberemos como atacar a causa. Joel, você citou... Pois não, pois não. Sempre nós vamos precisar não só da pessoa que ficou fragilizada, nós vamos ter que buscar os outros componentes da família. Nós vamos ter que colocá-los lado a lado. Mas isso a gente não faz em termos de confronto. Primeiro você vai ter que conversar com um, amadurecê-lo, depois você chama o outro, você amadurece,
e assim por diante. Eu acho que é muito bom, às vezes, a gente dá um exemplo prático, né? Eu sei de uma moça formada em administração de empresas, muito competente, capaz e inteligente, mas não suportava a mãe. Por quê? Primeiro, essa mãe queria um menino e veio ela como menina. Vieram mais 3 irmãos. Essa mãe precisava trabalhar, então ela dizia o seguinte: olha, você é a mãe das crianças. Tudo o que acontecer, você é responsável. E se as coisas não se derem bem, você vai apanhar quando eu voltar. E essa menina apanhou muitas vezes. Quando é que uma menina de 7, 8 anos tem a capacidade de ser mãe? Assim que ela pôde, com 15, 16 anos, ela foi embora de casa. Então eu encontro essa moça nessas condições, uma crise de identidade tremenda, inteligente, formada, não se ajustava profissionalmente, podia ganhar 10 vezes mais, estava ganhando um salário irrisório, não sabia se defender. Aí eu entendi, eu tenho que colocar a questão do incesto emocional. E foi uma dificuldade, 2, 3, 4 meses para promover esse encontro. A mãe não queria vir, ela não queria encontrar a mãe, e eu fui conseguindo. Bom, escreve num caderno tudo que você tem contra a sua mãe. E ela deu um caderno, umas 2, 3 folhas. Eu tive que preparar a mãe. Expliquei para a mãe sempre achando que tem razão. Mas foi um encontro abençoado. Aquilo foi um rio de lágrimas. Mas elas conseguiram reatar essa diferença, essa invasão tão forte. Então, quando a gente vê, Darlede, o estupro físico, né, aquele que agride tanto que a gente não suporta, esquecemos do estupro. Emocional, o incesto emocional, que é tão grave, é tão sério, porque isso pode retardar o futuro, comprometer o futuro de qualquer ser humano. E nós poderíamos certamente substituir aqui, no plano geral, a palavra incesto emocional por abuso emocional, como Sim. comumente se faz. Mas quando você propõe trazer por esse ângulo, ele é muito mais, chama muito mais a nossa atenção para um fato que pode ser visto só como algo corriqueiro, ou ciúme do pai, proteção do pai, muito amor, muito afeto, não sei viver sem, não sei como viver, se meu filho, quando a minha filha começar a namorar, meu Deus, que desespero, coisas que parecem banais, coisas que parecem mais afetuosas do que qualquer outra coisa. E você foi nos conduzindo por um lugar de compreender que isso pode ser invasivo e abusivo e trazer seríssimos prejuízos para a identidade e formação desse indivíduo. Por isso que a palavra incesto emocional cai tão bem, para que a gente compreenda que tem algo de gravidade aí nesse aspecto. A gente precisa celebrar a independência dos nossos filhos, a gente precisa celebrar que eles estejam crescendo, se desapegando da gente, batendo asas e voando. A gente como pai, como mãe, nós como pais e mães, nós precisamos, ou avós, ou outros dessa ligação mais próxima com filhos, filhas, netos, netas, enfim, a gente precisa lembrar que também não somos donos da vontade, donos da razão, donos das escolhas dos outros. Isso tem a ver também quando nós pensarmos na relação conjugal. Há mulheres que querem, invadem o lugar do marido, maridos que invadem o lugar da posição desta mulher enquanto indivíduo, enquanto ser humano, rouba dela dignidade, rouba dela valor próprio, amor próprio. Isso mulheres fazem com homens, homens com mulheres, nós fazemos com os filhos,
filhos, fazemos com as pessoas à nossa volta, e se elas não se comportarem como nós queremos, são todas elas terríveis, são todas elas indignas de fazerem parte do meu esquema de vida. Por quê? Porque nós precisamos fazer valer a nossa violência. Sem nos darmos conta que isso é violência, chamamos de, é porque eu amo demais. Será que é amor? Está na hora de questionar isso, não é? Será que aquilo que é amor e faz tão mal a alguém pode ser chamado de amor? Joel, 2 minutinhos para você fechar e terminarmos o Sem Tabus. Que bom. Primeira coisa, Darlene, Deus nos fez suas criaturas e o que Deus mais almeja é a nossa autonomia, a nossa independência. Ele quer ver os seres humanos livres, cuidando das suas próprias questões. É por isso que ele nos dá um cérebro com 90 milhões de neurônios. Ele nos dá pernas e braços para nós enfrentarmos a vida. E tem um aspecto teológico muito importante aqui, eu vou me valer dele. Deus, ele pode mudar qualquer coisa, ele pode transformar, ele pode restaurar. Só que quando nós pedimos a Deus, nós estamos pedindo que Deus mude as circunstâncias em volta. Nós esquecemos de uma coisa muito importante, Deus teria que ter marionetes do lado, ele teria que forçar as coisas para nos propiciar esse bom ambiente. Deus, ele trabalha no fortalecimento e transformação das pessoas. Eu imagino assim, que Deus não muda tanto as coisas, porque esse mundo, Darlene, ele irá de mal a pior. O que Deus faz? Ele fortalece as pessoas para que elas enfrentem esses desabores, essas complexidades. Que bonito. Ele nos fortalece, nos dá resiliência. E restaura. E restaura. Deus é bom. Obrigada, Joel. Uma excelente noite, um bom retorno. Obrigado. E até um dia desses aqui no Sem Tabus de volta. E a você, obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais um Sem Tabus aqui. Acontece inédito toda quarta, às 11h30 da noite. Um abraço e até o próximo.